Nesse gole de café, a gente vai responder a uma questão que muitos fazem nos cursos de segurança. Melhor reserva normal ou dirigível? Vamos falar um pouco disso? Quando algumas pessoas levantam essa questão dos cursos de segurança, a resposta que eu dou para essa pergunta é: se você é um perfil ousado de piloto, gosta de desafios, voa competição, voa acrobacia, tem um perfil que seria o competidor, ou o acrobata, ou aquele piloto que realmente ele não se incomoda com desafios. Ele gosta, é um piloto mais aventureiro do que o padrão normal. Para esse piloto, o dirigível serve bem. Vocês estão percebendo, gente, que agora, em vez da gente falar do equipamento reserva em si, a gente está falando muito mais do ser humano no topo do trinômio. É esse perfil de ser humano que vai responder o que é melhor, um dirigível ou não dirigível. Porque quando a gente usa um dirigível, isso, gente, foram testados modelos diferentes de dirigíveis sobre a água ali na represa, né? Esses anos todos aí os dirigíveis, inclusive, sofreram modificações, evoluíram, uns são mais simples, outros têm mais performance, tem mais planeio. O dirigível, ele tem o calcanhar de Aquiles do dirigível depois que a gente jogou reserva, o dirigível tende a entrar mais rapidamente na configuração de espelho, que a gente falou anteriormente. Piloto no meio, parapente de um lado, reserva do outro. Então, o dirigível, depois que ele abre, se o parapente não for recolhido, aí a gente está falando de recolher mesmo o parapente, né? Não adianta só estolar, recolher. Recolher todo, ou então trazer para o corpo, enrolar nas pernas. A gente vê aí vídeos com reservas dirigíveis onde o piloto embola o parapente nas pernas, funciona relativamente bem dessa forma, mas não é fácil fazer tudo isso, um monte de tecido, linha, né? Assim, não é uma coisa simples de ser feita, né, pessoal? Então os dirigíveis, eles pedem, após a abertura, após o lançamento da abertura, eles pedem urgência do piloto em ou dispensar, existem sistemas onde o mosquetão ele tem um release que dispensa o parapente, e aí o piloto fica só com o reserva dirigível, como se fosse um paraquedas mesmo dirigível, né? E os paraquedas de salto, né, de avião. Mas aí são modelos específicos que exigem um piloto com muito arrojo ali para poder dar conta do recado, né? Em linhas gerais, pessoal, olhando para a massa, para a grande maioria de pilotos, mais de 90% facilmente aí, se não disser 95%, estão aí voando de parapente muito mais por lazer, né, do que eventualmente estar voando ali com as facas nos dentes, que a gente brinca, né? Faca nos dentes é o cara acro, é o cara competidor de top ali, que realmente está num nível de exigência muito maior de si mesmo, né? Quando está praticando voo livre. Tirando esse pessoal, né, os outros 95% dos pilotos, pessoal, que são os pilotos de lazer, o paraquedas redondo, e agora, né, a gente está aí com quadrado, que é a evolução do redondo, funcionam muito bem, né? Claro, o piloto vai ter que fazer o que a gente falou em vídeos anteriores, vai ter que estolar o parapente ali, para efeito de não deixar o espelho acontecer, né? Independente de ser quadrado ou redondo, funciona bem desde que o piloto estole o parapente, né? Tá aí a resposta aí, gente, em linhas gerais aí. O que é mais interessante? Dirigível ou normal, em termos de reserva? A resposta vai depender do ser humano no topo do trinômio. A gente poderia também responder da seguinte forma: que parapente é melhor? Fazendo um paralelo, você vai entender. Que parapente é melhor? Um mais básico ou um de alta performance, de competição, de acrobacia? É a mesma resposta. Para se voar um parapente de acrobacia, para se voar um parapente de alta performance, de competição, estamos falando aí das duas linhas de forma geral, né?
dos Ds e dos CCCs, a gente olha para o ser humano. Então, o ser humano tem característica, habilidade, perfil, inclusive, para estar voando uma aeronave daquele nível de exigência. Pronto. Então, a gente recomendaria um parapente D, um CCC ou uma vela acrobata para um piloto com essas habilidades, com esse conjunto de habilidades. O mesmo vale, pessoal, para os reservas dirigíveis. Então, quando o piloto fala, puxa, é melhor um reserva dirigível ou normal? A resposta a gente pode dar em paralelo. Para o piloto que está voando acrobacia, D ou CCC, se ele quiser aí ter um dirigível, ele tem, em tese, perfil para isso. Mas o dirigível traz bastante desafio depois que está aberto, né? Ele entra muito mais fácil em espelho, muito mais rapidamente em espelho do que um reserva normal. Estou generalizando os dirigíveis, né, pessoal? Tem modelos diferentes, ligeiramente diferentes dos dirigíveis. Tem dirigíveis que quase não tem movimento horizontal, é só vertical, né? Tem um planeio muito pequeno, tem dirigíveis com mais planeio, né? Então, isso também varia de um dirigível para o outro. Mas, em linhas gerais, o que a gente experimentou nos ambientes de curso de segurança sobre a água, falando dos dirigíveis, eles entram muito mais rapidamente em espelho, né, do que os reservas normais. Os reservas normais, pessoal, os redondos que a gente vem usando há tantos anos e hoje os quadrados, né, como uma evolução dos reservas aí, funcionam muito bem, desde que o piloto, como a gente falou já em vídeos anteriores, anule o voo do parapente, principalmente através do full stall, né, do stall completo, que é o que melhor vem se revelando para qualquer nível de piloto. Isso aí, pessoal.